programa Psicopapo que está entrando no ar para vocês. Uma boa tarde, eu sou o psicólogo Pablo Cordeiro e aqui ao meu lado está o psicólogo Thiago Caltabiano. Como vai, meu amigo? Olá, gente, boa tarde. Eu sou o Thiago Caltabiano, psicólogo clínico. Somos aqui idealizadores do projeto Desenvolvendo Personalidade. Então, o Pablo vai dar os inícios aos trabalhos aqui, enquanto eu vou compartilhando nas redes sociais aí para todo mundo acompanhar. Muito bem, queríamos agradecer você que nos acompanha aqui semanalmente no programa Psicopapo. E hoje o tema, mais uma vez, a gente vai ter o que falar, discutir, que muito provavelmente você vai se identificar em alguns momentos com ele, ou conhecer pessoas e situações que possam fazer você refletir com o nosso tema de hoje, que é a frase do dia para desenvolver a personalidade. Tenho minhas metas de vida bem estipuladas, porém não consigo sair do lugar. Mais uma vez, então, tenho minhas metas de vida bem estipuladas, porém não consigo sair do lugar. Então vamos falar um pouco sobre isso. Se você é uma pessoa que estipula muito bem as metas, que organiza mentalmente e até mesmo organiza escrevendo, anotando, e de repente quando se vê numa situação de cumprimento destas metas, desses objetivos e não consegue realizá-los, fique com a gente aqui para a gente poder conversar. Inclusive, mande aí o seu comentário, a sua pergunta, né? Diga alguma coisa a respeito disso, você que está nos assistindo aí pelo Facebook da Rádio FJR e também do Psicopapo e Desenvolvendo Personalidade. O Thiago está aqui compartilhando. Ô Thiago, conseguiu aí compartilhar? Senhor. Maravilha, ele na hora aqui. Na tua opinião, por que acontecem essas coisas? Como é que a gente sempre está falando, né, que o pensamento é um ensaio da ação. Então, se a gente consegue organizar, de certa maneira, refletir o que a gente quer fazer, portanto, sendo isto um ensaio, por que a gente não consegue efetivar isso algumas vezes, né? Exatamente. Isso acontece muito, né, Pablo e amigos ouvintes, amigos que estão acompanhando a gente pelo Facebook, tanto da Rádio FJR quanto da página do Psicopapo. É importante você compreender que existe uma grande diferença entre fazer e pensar. Então, assim, o pensamento está na base do planejamento, né? Então, você está planejando. O pensamento ele está muito ligado àquela vontade que você tem de fazer alguma coisa. Mas aí eu te pergunto, às vezes as pessoas elas ficam numa situação, num dilema, elas não entendem porque que elas não conseguem, elas precisam fazer algumas coisas, mas elas não entendem por que elas não conseguem executar aqueles afazeres. Então, se a gente parar para pensar, tem algumas pessoas que elas ficam muito ligadas elas sentem muita dificuldade em fazer coisas que ela não gosta, né? Então ela entende que a vida é para fazer as coisas que ela gosta. Muitas vezes eu escuto isso no consultório, né, Pablo? As pessoas falando que tem dificuldade em tratamento, em conversa, demanda de conversa psicológica ali no atendimento, a gente percebe que a pessoa ela tem muita dificuldade, por exemplo, em compreender que ela tem que fazer as coisas que não são necessariamente só aquilo que ela gosta. Né? Então, assim, tem que fazer um relatório para o trabalho, tem que falar com alguma coisa, tem que fazer alguma coisa específica. Como isso é verdadeiro, né? Como ela não gosta de fazer, ela sente uma grande dificuldade, ela não entende o porquê que ela não faz. Porque dentro das ideações dela, ela tem que fazer só o que ela gosta. Aí fica complicado. E dentro disso, tem outros tipos de pensamento, né, Pablo? Então, assim, possivelmente pensamentos automáticos, como eu já falei em alguns programas atrás, o pensamento automático é aquele pensamento que vem na sua cabeça de uma maneira involuntária. Você não está esperando que aquele pensamento venha, simplesmente você vai fazer alguma coisa e vem um pensamento na tua cabeça, não vai dar certo isso, não vou conseguir. Então, possivelmente, quando você tem bem estruturado aquele tipo de organograma do que você tem que fazer e você não consegue fazer aquilo, é muito possível que junto com isso venha o pensamento automático, acho que não vai dar, acho que eu não vou conseguir, acho que não vai dar certo. Aí o que acontece? Esse pensamento automático, ele rege o seu sentimento, você muda o seu humor e consequentemente seu humor ele fica deprimido, ele fica um humor
humor diferenciado, atingido, né? E muda o seu comportamento, porque se muda o seu humor, qual vai ser o seu comportamento perante aquela ação que é o pensamento que você está dirigindo? Muito bem, eu queria aqui mandar um abraço para a Silva, a Link que está aqui nos assistindo, Decola Guarulhos, que diz que gosta do programa. Muito obrigado por nos acompanhar. Até tem aqui um comentário, perguntas, né? Ô, Thiago, é tão interessante essa questão de como a mudança do humor ela está intimamente ligada ao nosso comportamento, e isso é muito real, porque às vezes a gente não leva em conta que quando a gente está com o humor alterado, quando acontece alguma coisa, a gente tem isso reflete diretamente no nosso comportamento, né? Então, às vezes, o que acontece? Às vezes a gente planeja uma coisa e essa coisa não dá certo. Ou planeja 1, 2, 3 coisas, de repente isso, sei lá, por algum motivo não deu certo. Aí, a gente fica com aquela mensagem de que, talvez planejar não vale a pena, ou talvez eu não vou fazer de novo porque já não deu certo da outra vez, né? Às vezes a gente se deixa vencer muito facilmente pelos fracassos que a gente tem, pelas desistências, pelas ocasiões, e a gente precisa interromper esse ciclo, dessa negativação que o Thiago estava comentando, dessa crença desmotivadora, desacreditadora. A gente precisa mesmo interromper isto. A gente precisa começar a pensar que não interessa necessariamente se a gente tem muitas coisas para fazer ou se a gente está acumulando coisas para fazer. O que talvez vai ser interessante é a gente começar a fazer a primeira, a segunda, a terceira, até chegar na 100ª. Às vezes a gente se desespera por ter muitas coisas. Até aqui a Si comentou, né? Aqui no Facebook, na transmissão. Eu não consigo... por sinal, ela é minha amiga do Facebook. Obrigado, viu? Eu não consigo estabelecer metas e tenho um problema sério com procrastinação. Por quê? Às vezes, sim, o que acontece? Às vezes a gente fica procrastinando porque a gente fica evitando um possível fracasso. Ou fica evitando um sentimento ali de que não vai conseguir fazer. Então eu procrastino e falo, não vou fazer isso agora, porque lidar com a situação, entrar em contato com aquilo que eu preciso fazer, às vezes pode se tornar um pouco angustiante. Então a gente vai procrastinando. Por isso que isso acontece, viu? Pois é, e isso tem alguns resquícios, né? Então, esse tipo de comportamento, ele leva a pessoa a ter alguns resultados que não são muito legais. Muitas vezes, por exemplo, o rebaixamento da autoestima. Por que rebaixamento de autoestima, Thiago? O que tem a ver uma coisa com outra? Tudo a ver. Porque, veja, se você começa a pensar um monte de coisas, você tem plano X, Y, Z para realizar na sua vida, no seu cotidiano, você não consegue tirar as coisas do papel. Que tipo de pensamento você vai levando em relação a você mesmo? Eu não sou bom, eu não sou capaz. Olha aí, nada do que eu planejo eu consigo fazer. Não é verdade? E aí, como que fica a sua autoestima? Como que ficam os seus próprios pensamentos em relação a você? É um questionamento muito válido. Então, assim, será que a sua autoestima, quando você pensa nela, ela não está rebaixada exatamente por um monte de planejamentos que você fez na sua vida e que não aconteceram? Então, assim, o que eu costumo dizer é que, por exemplo, num tratamento psicológico, a gente trabalha tudo. A gente trabalha a autoestima, que consequentemente ajuda a pessoa, o paciente, a conseguir de uma maneira mais específica tirar esses planos do papel, né? Uma coisa que eu estava pensando aqui enquanto estávamos conversando sobre a motivação, né? Às vezes é importante você lembrar que você não precisa estar motivado necessariamente para fazer as coisas que você tem que realizar. Eu falo muito isso em terapia. Você não precisa... Às vezes a gente acredita que para fazer alguma coisa você tem que estar motivado, né? É que nem trabalhar. Você vai trabalhar muitas vezes sem vontade nenhuma, mas você não espera a motivação chegar para ir trabalhar. Você simplesmente vai. Tem aquele dia que você acorda segunda-feira de manhã, num friozinho como hoje, né? Nossa, eu não vou trabalhar hoje. É ou não é? Hoje eu não vou trabalhar, eu quero ficar aqui em casa. Mas você vai pensando isso já, levantando, preparando o teu café da manhã, separando a roupa que você vai usar, indo para o metrô. Por quê? Porque você não tem escolha. Então, essa coisa de você ter uma opção, de não fazer, é que acaba promovendo a procrastinação e acaba promovendo também
esses pensamentos onde você adia as coisas que você tem que fazer e elas não saem aí do papel. Ficam na sua cabeça e no papel e não são implementadas na sua vida. Vale a reflexão. E a gente precisa aprender a se surpreender com a nossa capacidade, né? Positivamente. No sentido de que se você tem muitas coisas para fazer e está nessa situação que a gente está falando aqui, se ponha a fazer e perceba que o que você provavelmente colocava como um bicho de 7 cabeças passa a não ser mais. Porque na medida que você vai se envolvendo com a atividade, né, Thiago, como você bem falou agora, a motivação vem vindo. Ela vai crescendo aos poucos. A gente, às vezes, não pode ficar apenas esperando. A gente também tem que produzir a motivação. A motivação não é uma coisa apenas mágica que vem do nada, né? Sempre está ligado a situações que a gente está vivenciando, a criação que a gente precisa fazer a respeito dela. É muito importante isso. Então, o nosso convite pelo menos para esse quesito, crie a sua motivação. Crie os seus comportamentos. Faça o que você tem que fazer e pronto. E vá vencendo isso, né? Uma outra coisa muito importante aqui, que eu até anotei, é a gente levar em consideração que muitas das dificuldades que a gente tem para cumprir as metas tem a ver com adversidades passadas. A gente viveu em determinados momentos da vida, às vezes numa adolescência, ou até mesmo num contexto até mais infantil, situações em que a nossa autoestima, a nossa formação pessoal foi ficando prejudicada, sinalizada. Esses dias eu e o Thiago estávamos fazendo reunião, né, Thiago? E a gente estava falando sobre isso. Como as coisas que a gente vive no passado, né, influencia muito ainda no nosso presente. E eu costumo sempre dizer que nós não somos o futuro, nós somos fruto do passado. O que nós somos hoje, a gente só pode se definir a partir do que a gente viveu, a partir do que já aconteceu. Então, o que justifica, ou o que explica, né, vamos dizer assim, o que acontece com você em relação às metas ou a não concretização das suas metas, tem muito a ver com as adversidades, alguns problemas que você tenha passado e que interfere até hoje na sua maneira de planejar e na sua maneira de executar o que você propõe ou o que você deseja, né? E eu fico pensando também, Pablo, em relação a como as pessoas, viu, gente? Vale a pena lembrar que tudo que nós falamos aqui é numa maneira global, né? Numa maneira macro. Nós não estamos... O que serve para o João não serve para a Maria. Então, assim, a gente fala do que a gente conhece, do que a gente estuda, mas, claro, cada caso é um caso. Então, necessariamente, eu posso estar falando um monte de coisa aqui e você pode estar pensando, nossa, mas não nada a ver isso para mim. Cada caso é um caso, né? Então, a gente não está aqui para fazer uma popular receita de bolo, porque isso não existe. O que a gente está aqui é para levantar a questão, não a especificidade dela, né? Não como ela impacta em cada indivíduo, porque isso seria impossível, né? Bom, eu acho um outro tema muito, muito importante falar da assertividade. Porque quanto mais você, por exemplo, adia fazer algumas coisas, você gera um viés confirmatório. Quanto mais você adia, mais você se sente incapaz de fazer aquela coisa. Então, vamos supor que você tinha um trabalho para entregar amanhã. Você tem que fazer o trabalho hoje para entregar amanhã. E você fala, não vou, não consigo, não vou fazer. Aí você chega para o seu chefe no outro dia e fala, então, passa para outra pessoa, porque eu não estou muito legal, não vai dar. Passa para o meu colega de equipe aqui, tá bom, dessa vez eu passo. Você concorda comigo que quando você receber uma outra proposta de trabalho, você vai estar impactado pelaquela imagem, a última informação que você teve, que você não conseguiu. Então a chance de você não conseguir de novo ela é muito grande, porque você vai estar gerando esse viés confirmatório. Eu não consegui da outra vez, eu não vou conseguir agora de novo. Então o que é importante pensar? Que essa forma de você atuar, ela faz com que você fique inassertivo. Você não consegue ter uma assertividade específica para sair dessa solução. Você fica igual o popular cachorro correndo atrás do rabo. Você fica sempre na mesma situação. Então, é aquela coisa que Einstein dizia, né? Se você quer resultados diferentes, você tem que fazer procedimentos diferentes. Então, fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente é uma popular loucura. Então, você tem que pensar que para conseguir um outro resultado, para ser assertivo, para conseguir pegar, bom, hoje eu vou fazer isso,
vou fazer isso dessa maneira e tem que dar certo. Você tem que pensar de uma outra forma. Você tem que fazer uma coisa que você nunca fez. Porque da forma que você fez até agora, definitivamente não deu certo. Muito bem, Thiago. Eu queria cumprimentar o pessoal que está chegando aí, a Si que está concordando com a gente aqui, a Franciele, o Lecivaldo que está chegando. Um abraço para você, meu amigo Lecivaldo, a Franciele também. E para vocês que estão chegando... Podem entrar, meus amigos, entrem, a casa é sua. A casa é sua. Para vocês que estão chegando, a gente vai repetir o tema para você se interagir com a gente. Tenho minhas metas de vida bem estipuladas, porém não consigo sair do lugar. É sobre isso que nós estamos falando nesse momento. Deixe o seu comentário, sua pergunta e vamos continuar conversando. Uma outra coisa, Thiago, muito interessante de se falar a respeito disso é que a gente se pega com tantas tarefas, com tantas metas para se cumprir, que a gente às vezes cria 100 metas e a gente fica desesperado pela quantidade de meta que a gente se colocou ali para fazer, né? E aí a gente se vê numa situação em que a gente tem muita coisa para fazer, pouco tempo, e aí sobe um determinado grau de ansiedade ali. E a ansiedade, nesse caso, e é esse ponto que eu quero chegar, a ansiedade atrapalha demais, porque aí então me vem todos esses elementos na cabeça e eu fico pensando, eu tenho muita coisa para fazer, não vai dar tempo, como é que vai ser, eu vou atrasar um projeto, eu vou atrasar uma entrega, etc, etc. Então, é muito importante você ter, sabe o quê? Paciência com o processo. Que processo? O seu processo. Não dá para você estipular metas baseado em metas de outras pessoas. Não dá para você pensar que você vai cumprir as coisas igual a outra pessoa, um colega, enfim, um amigo cumpre. Você tem o seu ritmo, você tem o seu jeito. E aí, se você inclusive estiver muito ansioso, se de repente lhe subir essa ansiedade, tenha paciência com a sua própria ansiedade. Tenha paciência com o processo que você está vivendo. E saiba e relembre, né, coisas a respeito de você. Como é que você costuma fazer as coisas? Como é que você costuma desenvolver os seus projetos? Você é uma pessoa mais rápida ou uma pessoa que faz no seu ritmo? Você é uma pessoa que gosta de fazer 2, 3, 4 coisas ao mesmo tempo ou você gosta de fazer uma, depois a outra, depois a outra? O importante, o sucesso da história aí, o sucesso do cumprimento dessas atividades é fazer do seu jeito. Fazer como você consegue fazer. Fazer do jeito que você é acostumado e que sabe que vai ter êxito, né? Isso é muito importante. Inclusive, essa ansiedade aí, Pablo, é importante a gente lembrar que o ansioso por si só, ele tem esse modus operandi, né? Então, ele pega 1 milhão de coisas, ele quer resolver esse 1 milhão de coisas hoje, ao mesmo tempo, e principalmente com excelência absoluta. Só que o que acontece? Isso é impossível, não é? Então, assim, uma expectativa frustrada, ela vira o quê? Ela se transforma num humor ansioso e vira num humor deprimido. Então é importante você lembrar que essa autocobrança que você tem, ela talvez seja desproporcional. E é uma coisa para você refletir, porque quando você se compara com as outras pessoas, principalmente, você fica nessa questão. Nós temos, em psicoterapia, a gente trabalha muito isso com o paciente, a questão dele se comparar com as pessoas. Nós temos a TCC em si, tem várias técnicas e várias maneiras de interpretar o indivíduo, mostrando para ele o quanto que é inautêntico ele se comparar com outras pessoas e fazendo com que ele consiga perceber outras maneiras de lidar com isso. E claro, fazendo uma coisa que nem tem um efeito dominó, uma coisa está ligada à outra. Então, a partir do momento que você faz um procedimento, você acaba aprendendo a não ter que trabalhar tudo ao mesmo tempo, você acaba aprendendo a lidar com a ansiedade, você acaba aprendendo a, sim, delegar coisas, você acaba aprendendo a procrastinar do bem. O que é procrastinar do bem? O que às vezes a pessoa chama de procrastinar, eu chamo de planejar. Né? Adianta você querer fazer tudo para agora? Não é mais saudável você pensar, bom, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã? Então, isso a gente trabalha na psicoterapia também, né? Por que a pessoa tem essa necessidade de ter que entregar tudo para hoje? O que vai acontecer se ela não entregar? Não é? Então, vale a pena você lembrar que o quanto que esse tema em si, ele pode mexer com a maneira como você se sente, a maneira como você interpreta as coisas, a maneira como você se compara com as pessoas. Então, a gente escolheu esse tema justamente por isso.
Tiago, eu queria aproveitar também para a gente falar mais uma vez do projeto, né, de psicoterapia em grupo. Eu gostaria que você iniciasse a explicação de como vai ser isso, né? Exatamente. Vamos falar então sobre a psicoterapia de grupo. Nós estamos aí com o canal aberto na página desenvolvendopersonalidade.com.br, desenvolvendopersonalidade.com.br. Tem uma aba específica no site sobre a terapia de grupo. Lá você vai poder se inscrever, colocar o seu nome, colocar um contato que nós vamos ligar, explicando para você sobre valores, o período do encontro, quantas horas são. Então já falo para vocês que o grupo ele tem 2 horas. O valor a gente passa individualmente para quem entrar em contato. Então o grupo será ministrado, um grupo em São Paulo e outro em Santo André, por nós, os psicólogos aqui do projeto Desenvolvendo Personalidade. Então, assim, a demanda em grupo ela é muito interessante porque ela dá um acolhimento e um direcionamento para as questões que muitas vezes não acontece de uma forma individual. O tratamento individual é um, o tratamento em grupo é outro. Então, assim, qual que é mais eficaz? É uma situação muito delicada, vai de pessoa para pessoa. Tem pessoas que decolam no atendimento individual, tem pessoas que decolam no atendimento em grupo. Então, eu não consigo falar, é uma fórmula específica que funciona assim. Não. Quando a gente está falando de questões subjetivas, empíricas, fica difícil a gente colocar uma regra específica para todo mundo. Mas o que eu posso te dizer é que o tratamento psicológico em grupo, ele funciona de uma maneira onde você vê, o grupo vira um porta-voz seu. Então, o grupo ele promove um acolhimento, promove uma escuta empática. Então, você acaba compreendendo aquilo ali como a sensação que você tem, por exemplo, num jantar de família, sabe? Que você se sente acolhido, abarcado. Então, assim, é gerada uma construção de um vínculo e as suas demandas são trabalhadas de uma maneira muito específica, com técnicas direcionadas e com conhecimento de alto padrão aí, que tanto eu quanto o Pablo, a gente vem se aperfeiçoando durante todos esses anos aí, desde da nossa história clínica. Então, esperamos vocês lá, entrem no site, a aba está disponível para isso. Muito obrigado em relação. Muito bem explicado. E realmente é um processo de suporte muito interessante a psicoterapia em grupo. É por isso que a gente está fazendo esse projeto, para que você possa conhecer e estar conosco. Uma vantagem muito interessante aí, viu, Tiago, que eu acho é que vai ter a mediação de 2 profissionais, né? O Tiago e eu estaremos mediando os grupos tanto em São Paulo, em Pinheiros, como em Santo André, no centro. Então, vão haver aí 2 profissionais mediando as situações que estiverem acontecendo ali. Isso é muito vantajoso. Então, mais uma vez, obrigado você que está aí nos acompanhando. Você que não conhece ainda a Rádio FJR, curta a nossa página lá no Facebook, a Rádio FJR, coloca lá na pesquisa. Você que está assistindo esse vídeo, não ao vivo, né, depois, né, na gravação, também nós agradecemos. Esse é o programa Psicopapo e, mais uma vez, obrigado por sua audiência e por nos acompanhar, deixar os comentários aqui. E é isso, né, Thiago? Acho que a gente já está acabando. Exatamente, já está acabando aí o tempo. Então, vou ler uma pergunta aqui. Ótimo. Seu xará, hein? Pablo Luiz, Jardim Bonfilholi. Xará aí? Me vejo em um mato sem cachorro. Sei exatamente o que eu devo fazer para minha empresa decolar. Porém, fico amarrado e não acreditar na minha capacidade para executar as devidas ações. Olha aí, Pablo, você que escreveu pra gente. Eu? Não, eu não foi você. Não. Exatamente o que eu estava falando, né? Isso que você citou aqui é um exemplo clássico de um pensamento automático disfuncional, né? Então, não te conheço, não sei, mas eu estou falando pelo que eu li aqui. Pelas poucas coisas que você me deu, me dá essa impressão. Posso estar enganado, mas eu estou te dando uma devolutiva do que você está me perguntando aqui. Pode ser que sejam pensamentos automáticos aí que fazem com que você não consiga desenrolar e fazer as suas atividades, porque você não acredita, né? Que nem eu falei no começo do programa, às vezes a pessoa ela acredita tanto que ela só vai ter que fazer o que ela gosta, e quando ela se sente numa posição que ela não fazendo alguma coisa que é por obrigação ou que ela não gosta, ela fica amarrada. Então vale uma reflexão, né, Papo? Será que você gosta de fazer o que você está fazendo?
Será que não é muito mais uma obrigação que um prazer? Porque tudo que é uma obrigação e não tem nada de prazer, fica difícil, não é? Outro dia eu li uma frase, não sei onde é que foi, que falou assim, bom, você tem que trabalhar numa coisa que você ama, porque afinal de contas é muito difícil você ser feliz apenas 2 dias na semana, né? Então é importante você refletir sobre isso, Pablo, e se você sentir muita dificuldade, um apoio psicológico eu acho que é de bom tamanho, né? A psicologia é preventiva, viu, gente? Você não precisa procurar psicólogo só quando você está mal, quando você está deprimido, quando você está ansioso. A psicologia é preventiva, então o autoconhecimento ele ajuda você a lidar com situações que podem se tornar conflitivas, que podem gerar processos de ansiedade no futuro, que podem, enfim, trazer prejuízos para a sua vida. Então, nunca é tarde para pensar em você. Do mesmo jeito que você vai no médico para ver se está tudo bem, fazer um check-up para prevenir alguma coisa, por que não pensar em saúde mental também do jeito como você pensa na sua saúde física? Pablo, agradeço aí a sua pergunta. Espero tê-la respondida de uma maneira satisfatória. Bom, estamos terminando aí o programa, não é? Muito bem, Thiago, muito bem respondido. Então, mais uma vez, obrigado a todos vocês que nos acompanham e lembre-se sempre que o seu desenvolvimento é o seu maior recurso, gente. Obrigado. Acessem o site desenvolvendopersonalidade.com.br. Muito obrigado. Um abraço a todos.